Voltou para aqui, tem medo. É gol! Fala aí, pessoal. Feliz Natal a todos. O canal deu uma parada nas atividades durante essa semana do Natal. Estava viajando, estava em Salvador com a minha família e agora a gente vai retomando paulatinamente as atividades. É claro que vai ter vídeo sobre Mercadão da Bola do Flamengo, né? Mas eu queria falar sobre esse papelão da CBF, né? Ancelotti acabou renovando o contrato dele com o Real Madrid até 2026. A gente vai explicar os bastidores dessa história nesse vídeo para você, que tem o oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que você está perdendo, hein? Entre agora no site kto.com e faça o seu cadastro. Quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom, que é Bernardo. Colocando o meu cupom Bernardo, você terá acesso a 20% de bônus em relação ao valor que você depositar pela primeira vez. Por exemplo, depositou R$100, eu lhe dou 20, beleza? E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram. Siga-me no Instagram, no @BernardoAqui, @BernardoAqui, e lá você terá acesso às melhores odds do mercado, beleza, pessoal? Na KTO, KTO é o seu palpite seguro, vai com tudo que eu garanto a você, kto.com. Mas seguindo por aqui, é claro que a situação entrou num problema ali de possibilidade de acerto com o Ancelotti a partir do momento em que o Edinaldo Rodrigues é afastado por uma decisão da Justiça da presidência da CBF. Isso tem bastidores, tá? Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira articulam a volta ao poder, claro que não com eles, mas com um testa de ferro. Ou seja, eles seriam ali as eminências chamadas eminências pardas, né? E haveria um testa de ferro, um cara aliado a eles, para tocar a Confederação Brasileira de Futebol, que hoje não tem presidente, não tem um diretor de futebol e não tem um técnico. Tem um técnico interino, o Fernando Diniz, que, aliás, faz um trabalho muito ruim à frente da seleção brasileira. Ora, Ancelotti teve uma proposta de renovação do Real Madrid e não deu sinais, nunca, até porque não podia, de que assumiria a seleção brasileira de futebol. Como é que fica o futebol brasileiro para frente? Bom, Fernando Diniz será efetivado? Para ser efetivado, embora não seria a minha escolha, mas para ser efetivado ele tem que se desvincular do Fluminense. Acho que não dá mais, está claro isso, para ele conciliar os dois trabalhos. Ele não vem se mostrando capaz de fazer isso, até porque o trabalho à frente da seleção brasileira, como eu disse anteriormente, é muito ruim. José Mourinho está empregado na Roma. Seria mais uma possibilidade de vexame mundial da CBF ir atrás do José Mourinho e levar ou não. Na minha opinião, José Mourinho tampouco é o técnico ideal para assumir a seleção brasileira. E quem seria o cara? Isso mostra a verdadeira escassez de bons técnicos no futebol brasileiro. Tite acabou de assumir o Flamengo, não voltaria agora, embora haja um precedente na história da seleção brasileira, que foi Tele Santana. Mas aí Tele Santana dirigiu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982, assumindo a seleção em 1979, e aí sai de cena, e a CBF em nenhum momento acerta no substituto. Teve Parreira, teve Edu Coimbra, irmão do Zico, teve Evaristo de Macedo, até que antes das eliminatórias, em 1985, Tele Santana reassume a seleção brasileira. Vale lembrar que as eliminatórias eram disputadas em outro formato, era muito mais fácil. O Brasil caiu num grupo com Paraguai e Bolívia, fez 2 jogos contra a Bolívia, um na Bolívia, outro no Morumbi, 2 jogos contra o Paraguai, um no Defensores del Chaco e outro no Maracanã. Curiosidade, empatou os 2 jogos em solo brasileiro, vencendo os 2 fora, né? Contra o Paraguai, um golaço do Zico, inclusive, contra a Bolívia, um gol do Casagrande e outro do Nório. E assim se classificou a Copa do Mundo de 1986. Tele Santana dirigiu a seleção em 1986, mas a seleção já não era a mesma. Zico estava machucado, foi no sacrifício para a Copa do Mundo, Sócrates não era mais o mesmo, o Júnior jogou como meio-campista, Branco foi o lateral esquerdo daquela seleção. Então houve diferenças muito grandes, né?
Eu apostaria, eu não duvido de que assumir. Estão tão perdidos, né? Não existe ninguém até para dizer que está perdido, para falar assim, não, esse cara aqui vai assumir a seleção brasileira, porque não tem nem alguém para fazer uma aferição, uma avaliação disso, para contratar um técnico de futebol. Então, uma vergonha nacional, uma vergonha para a seleção brasileira. Curiosamente, as duas maiores, na minha opinião, instituições esportivas do mundo estavam envolvidas nesse processo. O Real Madrid, como clube de futebol, 14 vezes campeão da UEFA Champions League, e do outro lado, a seleção pentacampeã mundial, que sempre foi um fiasco administrativamente, mas tinha seu apelo por ser a camisa mais pesada entre as seleções, dentre as seleções do futebol mundial. Então haveria ali um apelo. Não, Ancelotti, você vai dirigir uma seleção pela primeira vez e seria a seleção brasileira. Mas como Ancelotti aceitaria se a CBF sequer tem um presidente? Não existe um interlocutor na CBF. Existe lá o José Perdiz, que é o interventor, mas ele é capaz, presidente do STJD, como um interventor, de fazer uma avaliação mais correta em relação ao técnico da seleção brasileira? Não tem a menor condição para fazer isso, gente. O cenário não é esse. Ele poderia até escolher um técnico para a seleção brasileira e depois o técnico ser o presidente da CBF ser outro, e chegar e falar, não, peraí, eu não quero esse técnico, quero trabalhar com outra pessoa. É uma situação que eu nunca vi antes no futebol brasileiro. Eu já vi coisas bizarras, como a gestão Nabi Abichedi e Otávio Pinto Guimarães. Nabi Abichedi era o candidato à presidência, houve um empate técnico na eleição e aí houve uma virada de mesa. Otávio Pinto Guimarães foi indicado a ser o presidente da chapa, o líder da chapa, o cabeça da chapa, porque era mais velho. Esse é o critério de desempate, é a idade, por incrível que pareça. E aí Otávio Pinto Guimarães assume a presidência da CBF, mas quem mandava de fato era Nabi Abichedi. Assim a seleção brasileira, uma bagunça total, foi disputar a Copa do Mundo no México, né? Até que Ricardo Teixeira chega ao poder em 1989. Muita gente fala assim, não, com o Ricardo Teixeira as coisas vão voltar, porque afinal de contas o Brasil ganhou 2 Copas do Mundo. Balela, gente. Ricardo Teixeira é um mal para o futebol brasileiro. Não queremos a volta de Ricardo Teixeira ao comando da CBF. Vive-se uma situação dramática, sem precedentes na história da Confederação Brasileira de Futebol. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.